doutorado da Unicamp, e muitas tiveram a honra de ter, né, aulas com o professor Renato Ortiz. Então, já iniciando a gravação, né, hoje, então, dia 1º de março de 2021, abrindo as atividades do programa de pós-graduação em Sociologia e a primeira semana de ingressão do SOC, Caminhos para uma Educação Científica Plural, recebemos o nosso conferencista, professor doutor Renato Ortiz. Apresentando rapidamente, né, diante do nosso tempo, o professor Renato Ortiz possui graduação em Sociologia pela Universidade de Paris 8, possui mestrado mestrado em Sociologia, doutorado em Sociologia e Antropologia pela Escola de Altos Estudos em Ciências Sociais, Paris. É professor titular da Universidade Estadual de Campinas e, dentre tantas produções, queremos destacar os livros, né? Cultura Brasileira e Identidade Nacional, A Moderna Tradição Brasileira, Mundialização e Cultura, O Próximo e o Distante, Japão e Modernidade Mundo, Mundialização, Saberes e Crenças, A Diversidade dos Sotaques, o Inglês e as Ciências Sociais, todos pela editora Brasiliense, e a obra Universalismo e Diversidade. Como disse o professor ontem, né, na nossa conversa por telefone, onde, né, fomos tão gentilmente acolhidas, professor, a fala de hoje tem uma relação, né, se eu falar algo errado aqui, o professor me corrige depois, uma relação direta com um novo livro que será lançado, né, está no forno aí para ser lançado no final do mês de março, que tem o título Sobre o Trabalho Intelectual, da editora Zunc, né? Então, logo nós poderemos ter acesso, o professor está chamando de um ensaio, mas de maneira, né, depois ele vai explicar para nós aí, acho que um pouco dessa obra e como nós poderemos ter acesso a esse material, que vai, inclusive, né, não só essa obra, como outras obras citadas, também serão, né, nós temos percebido pela organização das oficinas, referências obrigatórias nos trabalhos que estão sendo ministrados na primeira semana de ingressantes, né? Então, muitíssimo obrigada, professor Renato Ortiz. Então, de maneira muito rápida, já passo a fala para o senhor e agradeço novamente em nome da comissão discente e da comissão docente, comissão organizadora do PPG-SOC. Na sequência, teremos, então, relembrando, o debate, logo após essa fala de aproximadamente 50 minutos do professor Renato Ortiz, e essa segunda parte será mediada pela nossa doutoranda, Franciele Rodrigues. Então, todas as manifestações, dúvidas, questões podem ser registradas no chat, que nós faremos aqui a compilação para expressar com o professor logo depois da sua conferência. Muito obrigada. Posso iniciar? Vocês estão me escutando bem? Bom, então vamos lá. Antes de mais nada, eu queria agradecer o convite, a possibilidade de estar presente e ausente com vocês. E para mim é um contentamento ver que vocês estão inaugurando um ano letivo, uma atividade tão, assim, interessante. Normalmente, nós perguntamos para que servem as ciências sociais, porque é uma pergunta difícil de ser respondida, mas por uma coisa eu tenho certeza, no tempo que nós estamos vivendo, ela é um grande antídoto contra a mediocridade e a estupidez. O pensamento crítico ajuda muito nesse sentido. O tema que eu vou trabalhar hoje diz respeito ao trabalho intelectual, mas eu vou escolher só alguns pontos. Depois eu falo disso em seguida. Na verdade, isso dá sequência a uma série de reflexões que eu já fiz em vários livros, em particular em dois deles. Um foi até citado pela Ângela, que chama-se A Diversidade dos Sotaques, o Inglês e as Ciências Sociais, que foi traduzido em espanhol
Foi uma editora importante, mas com um título mais direto, A Hegemonia do Inglês e as Ciências Sociais. Eu até vou retomar um desses elementos na palestra de hoje, que é um tema, e o outro é um livro recente, que na verdade é um pequeno livro, de 100 páginas, um pouquinho menos, talvez 98 páginas, ele já está pronto, não sei exatamente o número de páginas, chama-se Sobre o Trabalho Intelectual, que na verdade é um longo ensaio. Pode ser um pequeno livro ou um longo ensaio, não é capaz, questão de escolha. Esse livro está saindo agora, como foi dito pela editora Azuc, e, de uma certa maneira, faz parte de uma série de reflexões, inclusive de uma série de cursos novos que eu fiz com estudantes do pós-graduação, um curso que eu chamei de Ateliê Sociológico da Unicamp. Se vocês tiverem interesse, é só botar meu nome na internet e procurar Ateliê Sociológico, vocês vão ver lá a ementa, esse tipo de coisa. Vamos lá. Em relação à questão que nós vamos conversar hoje, eu queria colocar primeiro um problema, e depois como é que eu vou trabalhar esse problema, embora eu tenha recortado de uma maneira bem específica sobre as circunstâncias, na verdade, que marcam um pouco o trabalho intelectual. A pergunta é a seguinte: em que circunstâncias se realizam o trabalho intelectual? Essa pergunta é uma pergunta abstrata, que, na verdade, pressupõe, ou tem a intenção de colocar uma questão. Em que medida as ciências sociais têm a liberdade ou a autonomia para pensar o mundo que nos cerca? Nesse sentido, essas ciências sociais, ela é atravessada por um conjunto de tensões e por um conjunto de relações de poder que envolve o próprio trabalho intelectual. Eu vou tentar trabalhar essas questões em 3 temas. O primeiro, a respeito da tradição intelectual. O segundo, através do idioma. E o terceiro, através da racionalização da própria esfera acadêmica. São 3 níveis distintos, porém são apenas parte de uma resposta dessa pergunta que eu coloquei mais abstrata. Eu estou deixando de lado toda uma parte que, inclusive, está no livro sobre trabalho intelectual, a respeito do artesanato intelectual e de algo que, particularmente, eu gosto muito, que é a escrita. Mas eu não vou falar desse assunto, digamos, aqui. Então, esses 3 pontos, na verdade, me darão aí 30, 40 minutos, eu não sei, de tempo aí de nossa conversa, e depois nós passamos para as perguntas, comentários, vocês façam o que vocês acharam interessante, comentários, e eu responderei à medida. Pode ser em cima do que eu disse, mas aquilo que ela remete também, como vocês acharem melhor. Antes de eu entrar nos temas específicos, eu queria fazer algumas observações preliminares. Essas observações são importantes porque elas, de uma certa forma, balizam o que vai ser dito e balizam também a própria discussão. São coisas que nós já sabemos, mas que é importante sublinhar. Primeiro, existe uma autonomia das ciências sociais que delimita uma fronteira, e essa fronteira é distinta do senso comum. Ou seja, se tem um tema que nas ciências sociais aparece recorrentemente, é esse da relação entre um conhecimento, seja em sociologia, antropologia, história, pouco importa aí a disciplina, e a contraposição ao senso comum. O senso comum são as conversas com a família, com os amigos, mas pode ser também a mídia e pode ser também uma série de debates televisivos, uma série de coisas. Então, vários conceitos. Um que hoje me irrita muito é o termo narrativa. Tudo virou narrativa agora. Narrativa para cá, narrativa para lá. É uma coisa impressionante. Ninguém leu nada sobre isso, sobre o autor que cantou, mas todo mundo fala, até na mídia. É impressionante. Outro dia eu ouvi até uma história da narrativa que coloca em questão a Lava Jato, que está agora tomando força diante da narrativa da Lava Jato, que era anticorrupção. Ou seja, a Lava Jato em si não importa, o que importa é a narrativa. É interessante isso, esse tipo de coisa. Bom, em relação a esse senso comum, é importante ver
que as ciências sociais vai marcar essa autonomia. Essa autonomia também é tardia, segundo ponto. Ou seja, ela é do final do século XIX. Ou seja, em relação à biologia, em relação à física, que se autonomizam no final do século XVIII, mas também em relação à literatura, que, na verdade, se autonomiza no final, em meados do século XIX. Né? A frase do Flaubert, a arte pela arte, é muito reveladora dessa dimensão. As ciências sociais também configuram uma disciplina com objeto e métodos específicos. Não é? Mas uma coisa que às vezes a gente esquece é que se existe uma história das ciências sociais. E essa história contém as suas virtudes, as suas contradições e os seus problemas. Por exemplo, o tema do eurocentrismo, que até recentemente agora já existia antes, mas que recentemente, nos últimos 30 anos, 20, 30 anos, tem surgido mais nos debates. Por fim, uma última observação. O quadro contemporâneo das ciências sociais é formado por um conjunto de instituições de pesquisa consolidado em escala internacional. Às vezes nós temos tendência, sobretudo aqui no Brasil, de achar que só existe o Brasil. Aliás, o Brasil é impressionante esse tipo de coisa. As ciências sociais, ela existe hoje em escala internacional. Então, é importante, às vezes, nós percebemos, quando nós formulamos questões em relação ao próprio trabalho intelectual, que temos que levar em consideração esse tipo de coisa. Para iniciar a nossa conversa, agora mais diretamente no tema, eu vou retomar uma ideia de um autor que eu gosto muito, que é o Jean-Paul Sartre, que diz o seguinte: ele diz que os indivíduos, ou seja, nós que agimos na sociedade, eles se constituem em função das circunstâncias. Ou seja, não existe o ser do indivíduo que é dado. Em função das circunstâncias, esse indivíduo é construído. Parafraseando o Sartre, nós poderíamos dizer que uma disciplina se constitui de acordo também com as circunstâncias. O que eu quero dizer com isso, para evitar mal-entendido? É que uma disciplina não é feita apenas de métodos, teorias e objetos. Certo? Mas ela é também feita de métodos, teoria e objeto. Eu não vou falar aqui dos métodos, teoria e objetos. E também não estou dizendo que eles não são relevantes, eles são decisivos. Mas é importante entender que, digamos, a circunstância no interior do qual esses métodos, na verdade, e essas teorias, elas vão dando uma diversificação ao pensamento sociológico que eu, na verdade, utilizo numa metáfora. A metáfora é a metáfora da língua, que aparece muito no livro que eu citei, A Diversidade dos Sotaques. Por isso que ele se chama A Diversidade dos Sotaques. Ou seja, as ciências sociais é uma língua comum a todos os cientistas sociais. Porém, ela se realiza na diversidade dos sotaques. Os cientistas sociais se entendem entre si, inclusive quando discordam entre si, porque eles partilham um solo comum, mas vivenciam isso em uma situação diversa. Interessante essa ideia. Com isso, eu consigo escapar de uma série de coisas. Primeiro, de um padrão único universal, como se existisse, mas também daquilo que muita gente acha que a diversidade é cada módulo separado que não tivesse comunicação nenhuma com os outros, que é um pouco o que acontece hoje em dia. Vamos aos pontos, então, que eu sublinhei. Primeiro, a questão da tradição. A tradição é constitutiva do próprio fazer sociológico. Todo cientista social pensa e escreve no interior de um universo que o antecede e a ele se impõe. Ou seja, quando a gente entra em qualquer tipo de debate, existe uma história anterior. E essa história anterior, quer nós queiramos, quer nós não queiramos, marca nós mesmos. Na literatura existe um termo bastante interessante que serve para captar essa situação. O termo é intertextualidade. Ou seja, você não está num texto só, mas o seu texto está vinculado a um conjunto de outros textos, mesmo se nós não tenhamos
mesmo que não tenhamos consciência disso. Ou seja, da mesma maneira que se faz poesia a partir de outros poemas, ou romances a partir de outros romances, porque os poetas e os romancistas não estão inaugurando alguma coisa nova, estão falando dentro de uma tradição. O texto sociológico explicita nas suas linhas, nas suas entrelinhas, esta intertextualidade. Por isso que é importante entender os autores anteriores da tradição e do passado. Seja da tradição mais ampla da disciplina, Durkheim, Weber, para os antropólogos Boas, Radcliffe Brown, ou Malinowski, para os cientistas políticos, Maquiavel, uma série de coisas. É importante, mas também a tradição na qual as ciências sociais se realizam nacional. Foi São Fernandes, Caio Prado Júnior, Otávio Ianni, Marisola Pereira de Queiroz. Então, em função. É importante isso, porque se dialoga sempre, queira-se ou não, com essas tradições. É importante dizer isso, sobretudo para as novas gerações, porque às vezes as novas gerações colocam problemas que já foram colocados muitos séculos anteriores, muitas décadas anteriores. Nem tudo que está acontecendo é tão novo assim. Então é importante ter essa clareza. Porém, dentro da perspectiva que me interessa aqui nessa nossa conversa, o que importa é articular um pouco essa tradição com a questão do trabalho intelectual. Esse é o tema. As tradições de ciências sociais têm um valor, têm um peso que é diferente. Ou seja, existe uma hierarquia das tradições, vamos colocar assim, no mercado de bem simbólico das ciências sociais em escala internacional. E isso tanto faz se você estar em Londrina, está na Unicamp, em Campinas, está na USP ou no Museu Nacional do Rio de Janeiro. Absolutamente, estamos todos dentro deste quadro. Nesse sentido, é importante ter claro que fazer ciências sociais no Brasil ou na Argentina, ou nos Estados Unidos, na França ou na Alemanha, é diferente. Esse é o primeiro tema. Vou dar um exemplo, que é um exemplo que sempre me chamou a atenção, que eu já até coloquei em alguns livros, até alguns colegas pós-colonialistas gostavam muito. Eu não tenho nada de pós-colonialista, hein? Mas, de qualquer maneira, eles gostaram da ideia. São os latino-americanistas nos Estados Unidos. Se você vai para os Estados Unidos, a primeira coisa que você vira é latino-americanista. O que é um latino-americanista? É alguém que está especializado sobre um continente geográfico. Esse continente chama-se América Latina. Os japoneses são japonólogos, são especializados no Japão. Evidentemente, do ponto de vista de quem vive na América Latina e no Brasil, não existe latino-americanista. Só existe sociólogo, economista, antropólogo, historiador, filósofo, mas latino-americano não. Porém, qualquer filósofo, sociólogo, antropólogo que for para os Estados Unidos, vira latino-americanista. Por quê? Porque ele se insere dentro do mercado acadêmico norte-americano, que dessa maneira pensa as coisas dessa forma. É interessante, não é? Você muda de identidade só porque você muda de país. Então, as circunstâncias, na verdade, agora te interpelam de uma outra forma. Existe também uma simetria. Qualquer pessoa que, os mais jovens, não creio, mas qualquer pesquisador que for frequentar um congresso no exterior, alguma coisa, seminário, sabe perfeitamente que existe uma clara hierarquia das tradições. A questão é, como entender tal assimetria? Há várias razões para isso, evidentemente, e claro que isso mereceria uma reflexão mais aprofundada. Porém, eu vou chamar a atenção para uma dimensão. Essa dimensão tem a ver com as tradições intelectuais. Vamos considerar o caso da sociologia. A sociologia é um saber diferenciado que nasce no final do século XIX. Por isso que ela é tardia, final do século XIX. Ela surge na Inglaterra, na França, na Itália, nos Estados Unidos, na Alemanha, mas não surge no Ocidente. Ela não surge nos países escandinavos, ela não surge em Portugal nem na Espanha,
ela não surge tampouco na Europa do Leste. Rússia, Tchecoslováquia, tudo. Não surge aí. Quando a gente usa falar que ela nasceu na Europa, ou então nos Estados Unidos, é uma Europa assim, pequena. São poucos países da Europa. Cada um desses países fundantes vão estabelecer tradições distintas. São tradições, no primeiro momento, nacionais. Quando a gente faz curso de sociologia, a gente vê Weber e Durkheim, e acho que eles chegaram a fundar a disciplina. Tá? Mas se a gente voltasse para a época deles, não era assim, porque o Weber não conhecia Durkheim e o Durkheim não conhecia Weber. Aliás, tem um artigo interessante de um autor norte-americano que fala do mútuo desconhecimento entre os dois. Por que os dois não se conheciam? Porque a sociologia na Alemanha era alemã e a sociologia na França era francesa. Então, se elimina a história e eles viram agora fundadores, heróis de um campo específico, que seria a sociologia. A pergunta é, como essas tradições, que são as tradições originárias, elas vão, na verdade, de uma disciplina, elas incidem no espaço transnacional das ciências sociais hoje, no qual nós vivemos. Eu vou usar a ideia de um autor que eu gosto, que chama-se Pierre Bourdieu, que vocês conhecem, acredito, e um pequeno livro que é menos conhecido dele, que chama-se O Costureiro e Sua Grife. A grife diz respeito às grifes dos costureiros, não é? Pierre Cardin, ou então Dior, esse tipo de coisa. É interessante esse termo francês, grife. Grife em francês significa essa parte que seria, como é que se diz em português, essa parte que arranha dos animais. Então, você tem um costureiro que deixa a sua marca, não a marca comercial, ele deixa a grife naquilo que está fazendo. E, no caso específico, seria a autocostura. Esse termo do Bourdieu é interessante, esse livro do Bourdieu é interessante, porque ele vai trabalhar o campo da autocostura. E, nesse campo da autocostura, é importante levar em consideração a antiguidade das grifes. Ou seja, a grife Christian Dior vale mais do que Ted Lapidus. Tem que conhecer todas essas coisas. Eu não sabia muito disso, mas depois do meu livro, o meu último livro, Universo do Luxo, agora estou sabendo tudo, Coco Chanel, essas coisas todas. É um livro interessante esse. Mostra muito como se faz o mundo dos ricos. Mas deixando de lado isso, o importante é entender que essas grifes, elas têm agora um determinado valor simbólico. E esse valor simbólico, ele, na verdade, vai variar em função da antiguidade. O Bourdieu também usa isso em relação à educação, não é? Se você faz uma determinada escola que tem uma antiguidade, ela, na verdade, tem um peso e um valor simbólico específico. Isso quer dizer o seguinte, se nós olharmos dessa maneira a tradição das ciências sociais, e aqui é bom dizer que sou eu que estou olhando mesmo, os heróis fundadores da disciplina, Durkheim, Weber, Zimmer, essas coisas boas, Malinowski, eles transmitem um valor hierárquico a seus herdeiros. Essa é a primeira ideia que eu queria trabalhar. Então, isso significa o quê? Quando eu me situo no Brasil, ou na França, ou na Inglaterra, eu herdo coisas distintas, com valores distintos. A herança é, de uma certa forma, um capital, como diz o Bourdieu, simbólico, que nos situa no fazer das ciências sociais. Só que, realmente, para essa herança ser transmitida de geração a geração, necessita a reprodução do capital simbólico. E isso não ocorre sempre. Tem dois exemplos que são muito interessantes, por isso que vale a pena, às vezes, pensar lugares diferentes além do Brasil. A sociologia italiana é uma delas. Eu tenho a impressão que nenhum de vocês, nem eu quase, conhece a sociologia italiana. Por quê? Porque a sociologia italiana, quando ela nasce, na época que o Weber está escrevendo, que o Durkheim está escrevendo, o que acontece? Ela tem um passado que é um passado rico. Os italianos vão se remeter a Vico, vão se remeter a Maquiavel. E tem, por exemplo, autores como Mosca e Pareto, que escreveram coisas importantes, trabalhadas muito, sobretudo, pelos cientistas políticos e sociólogos. Porém, no decorrer da história da sociologia italiana,
vai ocorrer o que eles chamam, os autores italianos, uma notável frustração. Ela não consegue se consolidar, por vários motivos. Tem a era do Mussolini, o fascismo, tem a questão do desenvolvimento da universidade na Itália, mas faz com que ela perca capital simbólico. Um outro exemplo que nós quase não queremos ver, mas que eu adoro uma ironia. Eu me lembro até uma vez, uma colega minha, era em Paraná mesmo, que o pai dela, que era um sindicalista de esquerda, muito militante, foi uma vez a Londres. Ele chegou para ela e voltou falando que a coisa que ele tinha mais gostado é que ele tinha dado esmola para o mendigo inglês. Uma coisa interessante, o inglês não podia ser mendigo na imaginação dele, evidentemente. Só nós é que temos essa situação periférica, o que, na verdade, é uma ilusão. Mas é uma ironia interessante, porque vale a pena. É a sociologia britânica. Vocês já ouviram falar de sociologia britânica? Tem um autor em inglês que se chama Perry Anderson, ele está vivo, ele é autor de uma revista marxista importante, que, na verdade, escreveu um texto sobre ele. Ele vai dizer que a sociologia na Inglaterra ela não produziu nenhum clássico, como na antropologia, como na história, como na linguística ou mesmo na crítica literária. Então, nós temos autores em crítica literária como Raymond Williams, vocês talvez conheçam ou já tenham ouvido falar. Nós temos autores como Malinowski, Radcliffe Brown na antropologia, mas na sociologia, não. O que acontece? Acontece o seguinte: do ponto de vista da história da sociologia, a sociologia britânica foi muito influência nos países colonizados pela Inglaterra. Na Índia, sim, mas na América Latina, não. O que significa isso? Significa que o valor simbólico das tradições britânicas, inicialmente, ele é bem inferior ao valor simbólico da alemã e da francesa ou da norte-americana que nós conhecemos. Porém, com o tempo, isso irá se transformar, sobretudo com o advento da língua inglesa, que é o tema que eu falarei depois. Se hoje nós estamos lendo vários britânicos, não é porque a tradição era valorizada, mas no interior do contexto das ciências sociais internacionais, a língua inglesa vai valorizar os novos escritos que agora passam a ter um valor simbólico ou recuperam um certo valor simbólico que não tinham antes diante do capital simbólico francês ou alemão. Segundo ponto, o idioma. Na situação de globalização, há uma redefinição do mercado de bens linguísticos. E uma nova hierarquia se impõe sobre os idiomas. O inglês vai se tornar a língua da modernidade do mundo. Os linguistas que trabalham sobre esse tema, eles, na verdade, utilizam uma metáfora, é uma metáfora das galáxias. Existe um Sol, existem os planetas que giram em torno do Sol, existem os satélites que estão girando em torno dos planetas. As línguas que são as línguas menos importantes do ponto de vista do número expressivo de falantes, elas são esses satélites que giram em torno do idioma nacional. Por exemplo, as línguas indígenas nos países como o Brasil, ou em vários países, ou alguns países africanos que têm uma língua nacional, ou inglês, ou francês, ou um outro tipo de língua. As línguas nacionais são umas que são mais expressivas do que outras. É o caso do português, que é falado em Angola, ou do espanhol, que é falado na América Latina, também na Espanha. Essas línguas agora elas funcionam como se fosse uma espécie de centro na qual giram outros satélites. Porém, o Sol de todo esse sistema astronômico, desta galáxia, é o inglês. Portanto, existe uma relação gravitacional entre tudo isso. Isso tem algumas implicações que eu não vou discutir todas aqui. A primeira delas é que o fim dos idiomas, muitos idiomas desapareceram e continuam desaparecendo. Porém, os idiomas que desaparecem são os pequenos idiomas, geralmente idiomas de grupos étnicos muito pequenos, e, sobretudo, idiomas ágrafos, que não têm escrita.
esses desaparecem. E tem projeções de várias, na Unesco, por exemplo, de desaparecimento de várias línguas, sobretudo desses pequenos grupos. No entanto, os idiomas que são escritos, falados e escritos, e pertencem, sobretudo, às unidades nacionais, não vão desaparecer. É o caso do português, é o caso do chinês, é o caso do alemão, de todas as línguas, russo, que nós conhecemos. Portanto, o que é importante entender é o seguinte: não é tanto o desaparecimento dos idiomas por causa da questão da diversidade que importa. O que importa são as novas relações de força que se estabelecem dentro desse quadro. Está claro o raciocínio? O inglês como central, na verdade, não aparece só para ciências sociais, aparece como um todo, certo? E tem implicações na cultura, na música, na edição, numa série de coisas. Porém, na aviação, na ciência, porém, no caso das ciências sociais, isso que parece que está tão distante tem implicações. Que implicações são essas? É isso que me interessa. É que no espaço público transnacional das ciências sociais há um problema de visibilidade. E a visibilidade implica em autoridade e prestígio. E tudo isso nós podemos entender através da ideia de poder simbólico. Então, dentro desse contexto internacional, o inglês é o idioma através do qual a autoridade e o prestígio é veiculado da melhor maneira. Isso se faz, sobretudo, através das bases de dados, dos livros. Porém, não vamos esquecer que as bases de dados são artefatos que são feitos. Os livros, eles necessitam de uma língua que seja a mais abrangente possível para serem distribuídos num mercado global de edição. E existe um mercado global de base de dados e de livros. Por isso que a gente vai numa livraria Cultura, chega lá, tem um monte de livro traduzido do inglês. Esses livros, na verdade, agora, eles aterrissam aqui, aterrissam na Argentina, aterrissam em diversos lugares, são os mesmos livros, porque são agora traduzidos dentro desse mercado com uma lógica específica. Passar pelo inglês é importante, e as traduções, na verdade, se fazem, sobretudo, em função da passagem ou não no inglês. A questão das bases de dados ela é interessante. E é um exemplo que eu gostaria aqui de trabalhar. Porque as bases de dados implicam em citações e citação implica em visibilidade. Eu não vou aqui trabalhar a questão da citação. Mas se tem uma pessoa, talvez no Brasil, que tenha trabalhado isso, fui eu nesse meu livro, A Diversidade dos Sotaques. Tem todo um capítulo, chama-se A Ciência, Cientificidade e Insensatez, que faz a respeito das citações. Mas o importante aqui é perceber que essas citações agora são, sobretudo, formuladas, perspassadas pela língua inglesa. Eu vou dar um exemplo a vocês, para não ficar só numa afirmação mais abstrata. Tem uma pesquisa feita sobre a base de dados Thomson, entre 1988 e 2007, que quantifica os artigos de ciências sociais. O resultado é o seguinte: na Europa, 30%, América do Norte, 52%, Ásia, 8%, América Latina, 1,7%, Oceania, 4,7%, África, 1,6%. Se nós olharmos isso, nós vamos ver que a maioria dos artigos são publicados na Europa e na América do Norte. Então, uma chave de leitura aqui poderia ser esta do Norte e do Sul, ou que muitas vezes é traduzido entre colonizador e colonizado. De fato, os artigos principais, o principal número de artigos, ele se constata na Europa e na América do Norte. Uma pequena observação que é importante ser dada. As bases de dados, elas não, na verdade, contabilizam todos os artigos que são escritos. Apenas os artigos que estão na base de dados. Isso é importante, porque as pessoas acham, às vezes, que as bases de dados contabilizam tudo. Não, a base de dados tem um limite. O limite é bem dado, fixo. Você tem que compor aquilo. Por isso que é um artefato. De tudo aquilo que é produzido no mundo, que
não sei quantas vezes maior do que a base de dados, a base de dados simplesmente dá algumas coisas. Eu tinha falado da divisão, aí é uma divisão entre norte e sul, mas a gente pode ter uma outra leitura da base de dados, a leitura através do idioma. Agora os dados são interessantes. Inglês, 94,45%. Francês, 1,25%. Alemão, 0,40%. Espanhol, 0,40%. Português, 0,08%. Italiano, 0,01%. Interessante. Por que é interessante? Porque no âmbito das relações de forças no mundo internacionalizado, existe, agora as tradições vêm tensionadas pelo idioma inglês, que tem mais visibilidade e mais legitimidade. Uma outra coisa que é importante entender também é que não vale essa dimensão do idioma, ela não está apenas vinculada à questão das bases de dados. O inglês tem a capacidade de pautar os temas que são legítimos. Essa ideia de pautar, vocês sabem que é um termo do jornalismo e se refere às notícias que estão na primeira página. Inclusive, foi difícil traduzir a essa ideia que nós temos de pautar. Ou seja, pautar é um processo seletivo de visibilidade e de ocultamento. Você coloca na primeira página algumas coisas e as outras vêm depois, certo? Se é que vem. Nesse sentido, o inglês pauta a discussão intelectual determinando temas, teorias, maneira de se pensar e pesquisar, que são naturalmente, na verdade, incorporados de maneira bastante acrítica. Eu tinha citado antes, a noção de narrativa é uma delas. Curioso isso. Ou então, pós-colonial. As pessoas acham que os estudos pós-coloniais foram criados pelos colônios. Não, não foi. Eles foram criados primeiro em inglês. E uma série de temas e maneira de trabalhar. Então, isso tem uma implicação direta no trabalho intelectual, sobretudo no fazer, como a gente se coloca dentro desse mundo. Por fim, uma última dimensão, e com isso eu paro, que diz respeito à racionalização da prática acadêmica. Eu acho que isso se expressa muito bem em escala transnacional, mas bastante também entre nós, através da ideia de avaliação. Ou seja, trata-se de estabelecer um conjunto de normas de qualidade de um processo produtivo, que pode ser de uma fábrica, de um hospital, de uma empresa ou de uma universidade. Isso implica uma série de reordenamento de critérios acadêmicos que legitima a crença em certos fundamentos ditos racionais. Ou seja, um conjunto de regras burocráticas vão agora se transformar em referência para o trabalho intelectual. É esse o argumento central aqui. Há uma história desse movimento de racionalização, é importante dizer isso. E ele é muito recente. Eu gosto de fazer um pouco esse exercício imaginário, é claro, de poder voltar no passado. Por exemplo, sei lá, você volta lá no passado helênico, se tivesse cinema, você filmava lá os gregos, os rituais, você chegava perto, o máximo que você conseguia é chegar perto do que estava acontecendo. Se a gente olhar do ponto de vista retrospectivo, isso que para vocês hoje, aliás, a fala da pró-reitora estava claro também, isso acontece em todas as universidades, essa questão é que existe hoje uma premência da avaliação, que é esse ideal quantitativo, ele se impõe, mas ele não é só brasileiro. Isso acontece em escala transnacional. Esse tipo de imposição, e lembre-se que o Weber ensinava que a ideia de racionalização tem implicações de dominação, lembra-se? Está bem claro nos textos dele. Esse tipo de dominação racional não existia no início. Ou seja, se nós olharmos os heróis fundadores do campo das ciências sociais, eles não tinham problema com a CAPES nem com o CNPq. Nem Durkheim, nem Weber tinha problema com a CAPES e CNPq. Por quê?
porque não fazia o menor sentido eu falar da produtividade do Max Weber em comparação ao Durkheim, por exemplo, ou da produtividade do Simmel em comparação a Marx. Quem é que vai fazer um negócio dele? Não tem o menor sentido isso. Não se aplica a eles esse tipo de coisa. O trabalho intelectual que eles realizam tinha outros desafios, mas isso não se aplica a eles. Mais do que isso, nos Estados Unidos, na década de 40, há todo um debate que eu acho muito interessante, para quem pensa em ciências sociais, que é o debate que os pensadores da escola de Frankfurt, Adorno e Horkheimer em particular, têm com um outro autor de origem austríaca que está nos Estados Unidos e que se chamava Paul Lazarsfeld. E o debate que se dá entre eles é muito interessante, porque ele se dá na década de 40, final dos anos 30 da década de 40, nos Estados Unidos, como está se construindo essa que foi denominada de cultura de massa nos Estados Unidos. E o próprio Adorno trabalha numa pesquisa de rádio feita pela Universidade da Colômbia. Qual era o debate que eles tinham? O debate que eles tinham era o seguinte, e esse debate pela primeira vez ocorre nos Estados Unidos, não havia ocorrido nem na tradição alemã, nem britânica, nem francesa. Era o papel que tinha o mercado, ou seja, as empresas, em ditar os rumos do pensamento, que é algo que nós conhecemos bastante bem hoje. A capacidade que tem do mercado de ditar que pesquisas são legítimas, o que deve ser pesquisado, esse tipo de coisa. Ou seja, a pergunta que os interessava era em que medida o mercado restringia a liberdade de pensamento. Porém, em nenhuma parte desse debate se tratava da forma institucional de se fazer ciência. Isso é muito recente. É somente agora, a partir dos anos 70, e principalmente ainda nos Estados Unidos, depois em outros lugares, que essa dimensão da racionalização ela vai se impor. É curioso que essa noção de produtividade e de mensuração ela se transformou em critério de excelência científica. Aqui no Brasil, inclusive, a gente fala em produzir teorias. Eu acho uma loucura isso. Como é que você vai produzir teoria? Será que Voltaire produzia teoria? Não. O termo não se aplica. Aliás, em qualquer projeto, as fontes financiadoras nos pedem os produtos e os subprodutos do que o projeto vai dar. Isso significa que a crença nos princípios de avaliação, na verdade, agora, elas fazem parte do interior do campo das ciências sociais. O que eu quero dizer com isso? Logo no início eu falei muito rapidamente sobre a autonomia e a disputa com o senso comum. Mas as ciências sociais vão fazer, sociologia, antropologia, uma disputa com aquilo que está lá fora, em particular com a política, com a religião, com o mercado e com o senso comum. Só que, no âmbito agora da racionalização do pensamento, é do interior do universo acadêmico é que as relações de constrangimento surgem, não do seu exterior. Ela resulta dos agentes que habitam esse mundo da academia, que é a universidade, o que se generaliza uma crença nesse tema, nessa questão. É como se nós estivéssemos por dentro agora, conferindo solidez a um senso comum planetário, que torna o pensamento à prova de qualquer dúvida, pois ele está quantificado e marcado. Com isso eu termino minha rápida apresentação, esses 3 pontos, e deixo a palavra com vocês. E muito obrigado. Bem, eu agradeço imensamente, professor Renato, por todas as contribuições. E agora nós vamos iniciar o debate, então. Então, aqueles que tiverem dúvidas, por favor, registrem no chat.
Luiz, quer continuar a gravação? Se você quiser fazer o corte e iniciar novamente. Professor, também muitíssimo obrigada pela sua